Boa noite, a paz do Senhor para todos que se encontram presentes, né? Eu venho da parte do Senhor deixar uma palavra que se encontra lá no livro de Jeremias, capítulo 1 do livro de Jeremias, onde o Senhor vai nos dizer assim: o chamado de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém fosse levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém, disse o Senhor: não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, eu estava meditando, aqui agora pela noite, e o Senhor, Ele falou grandemente ao meu coração, referente ao chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Eu não sei qual é o chamado que o Senhor tem na sua vida, eu não sei se o Senhor te chamou para levita, eu não sei se o Senhor te chamou para profeta, eu não sei se o Senhor te chamou para intercessão, Mas seja qual for o chamado de Deus na sua vida, eu venho nessa noite, direcionada pelo Espírito Santo, dizer para você: cumpra o chamado ao qual o Senhor, tem na sua vida. Porque nós sabemos que não é nosso, nós sabemos que é ferramentas que não são nossas. Naquele grande dia, o Senhor, Ele irá requerer de nós os talentos que o Senhor nos deu. Eu não sei qual é o talento que o Senhor entregou na sua vida, eu não sei o que o Senhor quer que você faça para Ele, mas nessa noite eu venho direcionada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, dizer para você: cumpra esse chamado, deixa Deus te usar como instrumento, deixa Deus te usar como um vaso, para que o nome dEle seja glorificado. Eu sei que não é fácil, irmãos, muitas vezes estamos passando pelos processos, ali o Senhor conosco, porque muitas vezes Deus nos permite passar pelos processos, mas saiba que até nesses processos o Senhor tem um propósito. O Senhor não permite que nada aconteça se Ele não tiver propósito. Pode ter certeza que muitos desses processos que você está passando faz parte do seu chamado. Muitos dos processos que eu passo também faz parte do meu chamado. Por quê? Porque nós somos como o ouro. A palavra do Senhor, ela vai dizer que nós somos como o ouro, para ser aprovado. Nós passamos pelos processos, mas depois vem a aprovação de Deus. Seja qual for o processo que você estiver passando, seja qual for a situação, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, saiba que você não está passando só, que o Senhor é contigo. Por onde quer que você andar, por onde quer que você estiver, saiba que o anjo do Senhor está aí ao seu lado, te renovando, te fortalecendo. E vamos ser como Jeremias, irmãos, porque nós sabemos que Jeremias, ele era um profeta do Senhor, ele era um homem de Deus, mas ele passava ali pelos processos, ele passava ali pelas aflições. Tinha dias que Jeremias estava cansado, abatido, mas nós sabemos que o Senhor era com ele. Por quê? Porque Deus tinha confiado um chamado, Deus tinha entregado um chamado para Jeremias, e não era qualquer chamado. O Senhor fala por intermédio da sua palavra que esse chamado foi desde a madre, esse chamado foi desde o ventre, foi desde a gestação de Jeremias. Ele ainda não era formado, mas ali o Senhor já o conhecia, ali o Senhor já tinha separado para profeta, para entregar a sua palavra às nações, a reinos, E não era fácil, irmãos. Por quê? Porque Deus era com Jeremias. Deus era na vida de Jeremias por intermédio da sua palavra. Então, quando Jeremias ali abria a boca, falava, cumpria. O que saía da boca de Jeremias não era simplesmente palavras vazias, mas eram palavras que vinham da boca do Senhor, direcionada pelo Espírito Santo.
E nós sabemos que quando nós abrimos a nossa boca direcionados, né, pelo Espírito Santo, irmãos, é coisa linda, é coisa tremenda, porque se cumpre para a glorificação do nome do Senhor. Então, nessa noite, eu venho deixar essa palavra no teu coração, independente do processo que você estiver passando, independente da circunstância, não desista do seu chamado, não desista das promessas que o Senhor te fez, não desista dos propósitos que o Senhor tem sobre a sua vida, porque há um tempo determinado para cumprir, há um tempo certo para cumprir, não é no seu tempo, mas é em um tempo oportuno, o melhor tempo é o do Senhor. Muitas vezes nós queremos que se cumpra, né, as coisas no nosso tempo, mas nem nós sabemos, né, que a nossa vontade ela é tão falha. Muitas vezes a nossa vontade ela nos decepciona, porque nós queremos de um jeito, mas ali o Senhor vai fazer do jeito dele, né? E muitas vezes por estarmos frustrados, por nós não vermos as coisas acontecer da maneira que nós queremos, nós muitas vezes, né, queremos ali se calar, não queremos deixar o Senhor nos usar como o Senhor quer. Mas nessa noite eu venho por intermédio do Espírito Santo deixar essa palavra no teu coração. Você é profeta do Senhor. Você é instrumento do Senhor. Não enterre o seu talento, não deixe que o seu talento venha se enterrar. Lembra do que o Senhor já fez por intermédio do seu chamado na vida de pessoas. Lembra do que Deus fez por intermédio da tua vida sobre aqueles que precisavam. Quantas pessoas que você ajudou, quantas pessoas que se levantou por intermédio da unção. Nessa noite eu venho deixar essa palavra ao teu coração da parte do Senhor. A unção de Deus sobre a tua vida é algo valioso, é algo precioso. Por mais difícil que seja o preço do teu chamado, mas não desista. Não desista de crer, não desista de confiar, não desista de confiar e crer nas promessas que o Senhor te fez, porque ao tempo determinado elas irão se cumprir sobre a sua vida. Mas persista, né? Continue, mesmo que não seja fácil, o Senhor ele irá te ajudar nesses processos, o Senhor estará contigo, né? Como o Senhor fala por intermédio da sua palavra, ali como o Senhor foi com Josué, né? O Senhor será contigo, onde quer que andares, por onde quer que fores, o Senhor ele estará contigo para te ajudar. Mas deixe que o Senhor te use. Se o Senhor te chamou, seja lá para o que foi. Se foi para interceder, interceda. Se foi para adorar, adore. Adore de alma, adore em espírito, né? Abra sua boca e cante ao Senhor. Cante um cântico novo. Deixe que Deus venha usar a tua boca, né? Para adorar, para louvar. Nós temos que deixar que o Senhor venha usar as nossas bocas para adoração, glorificação do nome dEle. Porque, irmãos, se nós não deixar o Senhor usar a nossa vida, se nós não deixar o Senhor usar a nossa alma, quem vai usar a nossa alma vai ser o adversário, quem vai usar a nossa boca, os nossos lábios vai ser o adversário. E os nossos lábios, né, foram feitos para adoração. Da nossa boca, o Senhor quer que saia cânticos, louvores, agradecimentos. Né? Da nossa boca o Senhor quer que saia a verdadeira adoração, porque o Senhor está à procura desses adoradores. Se você é adorador, se você é adorador, então deixe que o Senhor te use naquilo que o Senhor, né, te escolheu, para que o propósito dele, para que os planos dele fosse, né, ali concretizado, porque muitas vezes você não vê, mas a unção do Senhor sobre a tua vida é algo muito precioso. Onde quer que você pisa com a unção de Deus, algo acontece quando estamos debaixo da presença do Senhor, debaixo da direção do Senhor, como quando nós damos lugar para que o Senhor venha nos usar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, irmãos. É algo maravilhoso. As pessoas conseguem ver a glória de Deus sobre as nossas vidas, a presença de Deus. E não é por nós se apresentar, porque na verdade não é nós que se apresenta. Não é eu que me apresento, não é você que se apresenta, mas é o Senhor por intermédio da tua vida. Porque quem apresentava Jeremias não era Jeremias. Jeremias ia debaixo da direção do Senhor. Jeremias abria a boca debaixo da submissão, as palavras que seriam colocadas na boca de Jeremias. Era o Senhor quem colocava. Então por que você tem medo? Por que temes? Por que, né, não deixa ali o Senhor te usar naquilo que o Senhor te escolheu, naquilo que o Senhor te chamou para ser usado? Nessa noite o Senhor está requerendo, né, na minha vida, na tua vida. Por que nós não deixamos
o Senhor nos usar como o Senhor quer. Porque muitas vezes nós estamos passando por aflições e nós questionamos ao Senhor: por que, Senhor? Por que estamos passando por isso? Mas nós esquecemos da nossa responsabilidade. Você acha que na vida de Jeremias era fácil? A responsabilidade que o Senhor tinha ali colocado sobre a vida de Jeremias, irmãos, era uma grande responsabilidade entregar a palavra do Senhor para reis, para pessoas ali que muito se levantavam contra Jeremias, muitos reinos, nações, pessoas que não aceitavam a palavra, porque nós sabemos que a verdadeira palavra do Senhor não é todos que aceitam, principalmente aqueles que acham que tem que ser do jeito deles, da maneira deles. Aí quando o Senhor levanta alguém, né, ali direcionado pelo Espírito Santo, para falar a verdade, para corrigir, para redarguir, para falar aquilo que o Senhor manda, não aceitam mesmo. Mas é a palavra de Deus, ela não tem curvas, a palavra do Senhor não tem curva, ela não tem erro. A palavra do Senhor, ela é reta, ela é verdadeira, ela é santa, ela é pura. E aqueles que aceitam são bem-aventurados. Mas aqueles que não aceitam, ali o Senhor precisa ter ali um tratado com eles. Porque a palavra do Senhor fala que da casa rebelde o Senhor, Ele cuida. De um povo rebelde ali o Senhor cuida, que não aceita, que não consegue, né, aceitar ali a palavra, aquilo que o Senhor está falando, né? A gente só tem que obedecer, deixar Deus nos usar naquilo que o Senhor nos escolheu, no chamado que o Senhor nos escolheu. Se o Senhor te escolheu para algo dentro da igreja, faça, deixa o Senhor te usar, deixa ali o Senhor te conduzir naquilo que o Senhor te chamou, né? Muitos foram chamados, né? E poucos escolhidos. A palavra do Senhor diz: muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Os chamados, os verdadeiros chamados, são aqueles que não se dobram, são aqueles que passam pelas aflições, mas adoram ao Senhor, louvam ao Senhor, engrandecem o nome do Senhor. Está passando pelas aflições, mas não deixa de confiar, não deixa de acreditar que o Senhor fez promessas, que é herdeiro de promessas. E na tua vida não é diferente, você é herdeiro de promessas. Você tem um chamado, você tem um legado. Esse chamado que está sobre a tua vida, essa responsabilidade que o Senhor deixou sobre a tua vida, depois de ti vai ficar sobre os teus filhos. E depois dos teus filhos vai ficar sobre os filhos dos teus filhos. Porque a palavra do Senhor, ela fala que é de geração para geração. Então nós temos um legado, nós temos uma grande responsabilidade, que é falar aquilo que o Senhor nos manda, é fazer aquilo que o Senhor nos direciona, é obedecer no chamado, naquilo que o Senhor requer de nós, né, irmãos? Então eu venho nessa noite, né, por intermédio aqui da palavra do Senhor, deixar no seu coração essa palavra. Eu sei que não é fácil cumprir o chamado, eu sei que não é, porque sobre a minha vida também o Senhor confiou um chamado que não é fácil, mas eu peço cada dia ao Senhor graça, misericórdia, para que eu venha também, né, debaixo da direção de Deus, debaixo da submissão do Senhor, conseguir fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, não é fácil, não é fácil. Fácil não é, mas o Senhor falou que nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições, mas que éramos para termos bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco, o Senhor é conosco, onde quer que nós for, por onde quer que nós andar. E o Senhor não vai nos desamparar. Só temos que crer e confiar que Ele nos escolheu para um propósito. Só temos que acreditar no propósito que Deus tem nas nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, nem nós acreditamos no propósito de Deus sobre as nossas vidas. E nós temos que acreditar. Porque pode passar céu e terra, mas as promessas de Deus, elas não irão passar. Elas não irão falhar sobre a minha e a tua vida, mediante nós confiarmos e crermos naquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, porque a promessa continua de pé. Muitas vezes nós não cremos, mas ela continua de pé. E para nós receber os planos de Deus cumpridos sobre as nossas vidas, é necessário que nós creia, é necessário que nós acredite, porque Deus sabe o tempo certo. Mas ainda que esse tempo não tenha chegado sobre a tua vida, continue crendo, confiando, depositando a esperança no Senhor, porque pode passar céu e terra, mas ao tempo determinado o Senhor, Ele cumpre.
porque a palavra dele não passa sem que seja cumprida. Tá bom, irmãos? Eu venho deixar essa palavra no coração de cada um de vocês nessa noite. Como eu disse, se encontra lá no livro de Jeremias, primeiro, bem conhecido livro de Jeremias. Medite nessa palavra, que eu creio que o Senhor, Ele irá falar mais ao coração de cada um de vocês nessa noite. Amém, irmãos? Assim eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Creio que essa palavra não será em vão. Essa palavra ela tem endereço certo, como teve no meu coração, terá no teu coração, no coração de todos aqueles que estão pedindo ao Senhor para falar com eles. E eu creio que essa palavra vai entrar no coração de pessoas, vai renovar as forças, vai trazer o ânimo. Essa palavra será como um bálsamo de Gileade, vai ter cura sobre corações que são feridos, desanimados, porque muitas vezes nós esquecemos dos profetas da Bíblia. Muitas vezes nós achamos que só nós estamos passando pelo vale, pelo processo, mas não, irmãos. Eles também passaram. Eles passaram pelos processos também. O Senhor, o nosso Senhor Jesus passou pelo deserto, pelas provações, pelas humilhações e Ele venceu e nos deixou um legado de vitória. E eu profetizo sobre a minha e a tua vida que nós iremos vencer e que em Cristo Jesus nós teremos vitória, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Amém? Eu deixo um abraço para todos, desejo uma noite abençoada para cada um de vocês que ouvir essa palavra e que o Senhor possa visitar o lar de cada um de vocês nessa noite, trazendo alegria, paz. Que o Senhor possa entrar na casa de vocês nessa noite, levando a libertação, a salvação, a cura e o milagre sobre a vida de cada um de vocês. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um de vocês.